Boa tarde, tudo bem, Felipe? Tudo bem, e você? Tudo Tranquila? jóia. Tá me ouvindo bem? Tá tudo ótimo. Eu nem peguei o microfone. Tá bacana, tá bacana. Então vamos lá, vamos dar início a esse bate-papo sobre emagrecimento, né? Respondendo a pergunta de por que até hoje você não conseguiu emagrecer. Então, pessoal, eu e a Lud, a gente tem uma visão um pouco parecida em relação à resposta para essa pergunta, né? Os hábitos alimentares e de atividade física que muitas vezes vocês não conseguem, né, manter, né, ter uma continuidade para que venha gerar o resultado final. Esse é o principal fator. E é sobre isso que a gente vai discorrer aqui um pouquinho. A gente vai interagir aqui, vai conversar entre nós dois. E aí, mais no finalzinho, a gente vai deixar aberto para perguntas e respostas. Então, no início, eu peço que vocês prestem bastante atenção em relação às informações que a gente vai trocar. E no final, claro, quem tiver dúvida pode, por favor, deixar aí para a gente, que a gente vai responder na medida do possível, beleza? Vamos lá, Isso Lud, quer aí. falar um pouquinho? Deixa eu começar falando que, na verdade, perder peso, emagrecer ou ter uma vida saudável, né? Mesmo quem não tem o objetivo de emagrecer, precisa ter rotinas saudáveis, né? Isso vai muito além somente da alimentação e vai muito além somente da atividade física. Como o Felipe falou, a gente já trabalha aí em parceria há uns 4 anos, né, Felipe? E a gente teve a oportunidade já de atender eu atendi muitos alunos dele, assim como ele já atendeu muitos pacientes meus na questão do esporte. E se fosse só a prescrição de uma dieta e se fosse só a prática de uma atividade física, estava muito fácil. E, na verdade, ter um corpo saudável ou, por consequência disso, emagrecer, envolve não só a alimentação, como também a qualidade dessa alimentação. Hoje em dia, a gente tem, com muita facilidade, uma alimentação muito inflamatória, né? Além do que a gente pega em supermercado, hoje, o que antes você tinha que sair de casa, sentar num restaurante, pedir para um garçom e esperar, hoje com um clique no celular, o alimento chega na sua porta, muito dificilmente de qualidade, então com uma praticidade muito grande, muitas vezes com um custo muito baixo, né? Que a gente tem aí, já vi falar que tem promoções de R$1, de combo de lanche de R$1. Então, é difícil combater com o mundo que traz tudo com uma praticidade muito grande. Quando a gente sabe que é difícil ir até a cozinha, preparar alimento, ir ao supermercado, comprar. Então, se for pensar no conjunto todo, é realmente bem mais fácil a alimentação que temos disponível hoje, né? O sedentarismo também, muitas pessoas conseguem até se alimentar bem, mas tem a desculpa, eu falo muitas vezes a desculpa mesmo de não querer praticar nenhuma atividade física, por falta de hábito, às vezes cresceu num ambiente onde os pais não faziam quando ele era criança. Então é difícil falar, você é diferente da minha casa, né? Então tudo que vem de berço é mais fácil ser mantido depois. O estresse emocional também é algo que atrapalha muito nesse sentido. Vamos trazer para a realidade que a gente está vivendo hoje, desse isolamento social. Então, o que a gente escuta é as pessoas falarem que estão estressadas, que estão ansiosas, que estão chateadas. Então, isso tudo pode levar a não digo nem a uma compulsão, mas um exagero, né, na quantidade do consumo alimentar. Fora isso, a privação do sono. Então, não adianta nada você comer bem, você se exercitar, se você não consegue dormir bem. O sono, ele é importantíssimo, nós produzimos hormônios importantes para a homeostase do funcionamento do corpo. Então, isso muitas vezes também não acontece. E também dou um destaque para o intestino. Muita gente também não dá muita importância para isso. Tem o intestino preso desde a infância e acha que isso é o normal. E, na verdade, não é. Hoje em dia, por especialização, eu trato desbiose intestinal. E o ponto de partida para quase todas as doenças que a gente tem hoje. Então, se você é hipertenso, diabético, depressão, doenças autoimunes tipo artrite, artrose, vitiligo,
tudo está relacionado ao mau funcionamento. Não digo nem ao funcionamento, ao equilíbrio da flora. E quando a gente fala de equilíbrio, a gente está falando de bactérias. De um jeito mais simples, é como se você tivesse mais bactérias ruins do que bactérias boas no intestino. Então, eu acho que tudo isso engloba o fato de talvez você nunca ter conseguido emagrecer até hoje. Show de bola, Lucas, show de bola. Em relação ao exercício não é muito diferente, né? Como você mesmo citou, a questão sociocultural influencia demais na prática do exercício, porque muitas pessoas não entendem a real importância da prática de uma atividade física, de um exercício físico de forma regular, né? A gente cresceu entendendo que o exercício físico era uma diversão. E enquanto éramos crianças, era muito fácil praticar o exercício porque era uma maneira da gente fugir dos compromissos de casa. Né? Para aqueles que tinham que ajudar a mãe, ajudar o pai de alguma maneira, brincar era uma via de escape. E a gente se esqueceu dessa essência, né? Quando você vai adotar uma rotina de exercício físico, de atividade física, você tem que escolher aquela rotina que melhor você se adapta, aquela que te gera uma melhor adesão. Então, assim, a gente vê aí as academias que a gente tem o hábito de frequentar, uma grande maioria dispõe aí para a gente várias atividades coletivas. E durante um tempo, a educação física teve uma guerra entre a musculação e essa parte de aulas coletivas, que eu acho que isso também atrapalhou um pouquinho a galera a praticar exercício, porque não tinha uma informação final. Era muito complicado, cada um falava uma coisa e aí você coloca uma dúvida na cabeça da pessoa. Esse aí é um dos pontos que eu acho que atrapalha bastante o pessoal na prática da atividade física. Fora a rotina do dia a dia, né? A gente se acostuma a ver o pai e a mãe trabalhando e muitas vezes não praticando o exercício físico, como você falou, e aquela rotina entra na nossa cabeça como uma cultura e a gente pegue aquilo para nossa vida. A gente precisa, eu vou crescer, eu vou me formar no colégio, vou fazer uma faculdade, vou passar no concurso, vou trabalhar, trazer as coisas para dentro de casa, e isso é o que importa. A saúde está em último plano, a gente não vê essa... Se eu precisar, né? Se eu adoecer, talvez eu vou atrás, né? Exatamente, não vai pela saúde, mas vai pela doença. E esse ponto aí, eu acho que é o que mais leva a galera ao sedentarismo, né? A necessidade de trabalhar para poder ter um padrão de vida, né? Para não estar aí no meio da pobreza e tudo mais. Só que falta muita organização, porque a gente consegue sim fazer o exercício físico, cuidar das coisas de casa, do trabalho, né? Dos filhos e das atividades diárias, se a gente se organizar. Porque a gente se organiza para fazer outro tipo de coisa, né? Outro tipo de lazer. É outra coisa, é verdade. Então a gente precisa mais de uma organização, galera. Isso aí é importante. Você traçar metas, né? Você fazer um planejamento. Você não precisa fazer atividade física 7 vezes na semana. Se você fizer uma quantidade recomendada e orientada, por exemplo, 3 ou 4 vezes na semana. Assim como a alimentação, se você não está falando de algo extremo, você também não precisa fazer essa alimentação de forma regular. Restrição total, né? Durante 7 dias na semana, né? A gente é humano, a gente sabe que tem as falhas e tem dias que a gente quer chutar o balde, é normal. Né? Eu acho que a palavra-chave é justamente essa, é rotina, né? A partir do momento que a gente estabelece uma rotina alimentar, por exemplo, domingo foi Páscoa, e você não precisa deixar de comer o chocolate porque você está cuidando da sua saúde. Porque comer faz parte da nossa vida. Comer é cultural, comer é gostoso e traz, sim, prazer, né? O problema é que o ser humano hoje parece que só enxerga como fonte de prazer a alimentação. Sim. Não consegue ver a gama de oportunidades de prazer que a gente tem. Um exemplo que eu tô tendo, inclusive com as pessoas que eu estou atendendo ultimamente de forma online, é que fala, eu tô muito ansiosa, dentro de casa eu tô ansiosa, eu não consigo fazer nada. E eu falo, faz algum exercício físico. Você vai ver que a sensação depois é um alívio muito grande. Você consegue
eliminar, você consegue falar melhor do que eu sobre isso, mas a gente libera os hormônios do prazer através da atividade física, né, Felipe? Dopamina, serotonina, né? Exatamente. Eu costumo brincar com o pessoal que eu falo assim, cara, praticar exercício físico ninguém gosta. A gente gosta da sensação pós-exercício, né? Que é a mesma sensação que nos traz, por exemplo, quando a gente come, né? Exatamente. E que bom ouvir você falar isso, porque as pessoas riem da minha cara quando eu falo, você acredita? Eu falo, do mesmo jeito que a gente tem a facilidade de viciar em doce, a gente consegue se viciar com o exercício físico, porque eu tiro a mim como exemplo, o dia que, quando a gente estava na rotina certinha de academia, o dia que eu não conseguia ir por alguma eventualidade de trabalho, algum outro compromisso, eu me sentia mal. E não porque eu estou devendo nada para ninguém para postar foto do tá pago depois, mas porque o meu corpo precisa daquela sensação diária, né? E só sabe quem coloca isso na rotina. Quem não coloca, tenta uma semana, não é legal, realmente não é gostosinho no início não. Mas quando você aprende a colocar isso na rotina, funciona muito bem e faz falta. Eu até brinco, é uma das refeições, é a atividade física que não pode falhar, né? E assim, a orientação que a gente tenta passar para a grande massa dentro das academias, clubes, é justamente isso. Faça por prazer, né? Não faça pela dor. Quando o pessoal procura a gente, né, o pessoal que trabalha como personal trainer, geralmente as pessoas estão muito tristes, insatisfeitas com a saúde naquele momento ou com a estética. E a gente tem que fazer um trabalho meio que de psicólogo, né? Você sabe muito bem, porque hoje a gente já estava conversando sobre isso. E, assim, é importante compreender a cabeça de cada aluno, de cada cliente, porque existe uma individualidade biológica, que é o que a gente coloca em tudo que é relacionado à ciência, né? E outros fatores também. Então, recomendar uma rotina de exercício, né, como eu falei, todos os dias ou menos dias, tudo isso vai depender do indivíduo, né? Então, se a pessoa tem disponibilidade, gosta, ela é viciada em atividade física, a gente consegue passar essa rotina, claro, de forma saudável e bem orientada, para a pessoa não ter nenhum tipo de lesão, né? E assim como vocês também controlam a alimentação de maneira muito minuciosa. E assim, o legal é que conforme vai passando o tempo, por mais que a pessoa esteja ali querendo, sei lá, uma barriga de tanquinho ou um bumbum na nuca, sabe, ou um emagrecimento extremo, ela começa a visualizar o quanto aquilo influencia na saúde dela, né, na saúde mental, né? Então, essa sensação de bem-estar, a melhora do apetite, a melhora do sono. Muitas pessoas quando estão estressadas, são muito nervosas e o exercício ajuda a acalmar, né? Então, por isso que a gente tem que ter essa variedade de modalidades, né, dentro do exercício físico, para a gente conseguir atender cada um. Muita gente acaba desistindo porque não encontra a modalidade certa, presa em conceitos falsos. Por exemplo, a pessoa vai procurar um professor na academia e pergunta assim, professor, qual o melhor exercício para eu fazer para, por exemplo, eu emagrecer? E aí o professor de cara, ele tem uma resposta para falar para ela. Ele fala lá sobre, por exemplo, um treinamento intervalado de alta intensidade. Só que essa pessoa está acima do peso, ela está bem gorda, ela está sedentária, ela já não faz exercício há muito tempo e o quadro de saúde dela não é dos melhores. Será que ela vai poder fazer? Provavelmente não. E se fizer, a chance dela não voltar é muito grande. Então, assim, primeiro você conversa, entende a cabeça da pessoa para depois você fazer a orientação. Eu tenho clientes assim que tem semanas que ele está underground, entendeu? E ele quer treino intenso e aí a gente pega mais pesado, mas tem semana que é só treino leve, conversa, quer fazer só um aeróbico. Eu sei que eu tenho uma rotina de exercício, eu preciso criar um cenário, uma periodização, mas essa periodização ela precisa ser muito flexível, porque são pessoas, né? E assim, não são atletas. Se fosse um atleta, tudo bem. Ele vai chegar chorando, eu vou dar um murro na cara dele. Bora, filho, não importa. Aquele pau.
traz para cá o que eu preciso. Agora, uma pessoa comum, eu não posso fazer isso. Então, é interessante compreender, né? E o nosso Trabalhar com a trabalho... individualidade sempre, né? É o que a gente prioriza aí. É o que acontece comigo também, né, no consultório. Tem gente que já tentou de tudo. Você é a minha última esperança. Tem gente que já chega assim, você é a minha última esperança, já tentei de tudo, já fiz tudo que é dieta e eu queria fazer um jejum intermitente. Tem gente que já chega com o problema, a solução, né? E o que eu sempre brinco é assim, já que você já tem o protocolo que você quer usar, baixa da internet, tá pronto lá. Eu quero fazer um low carb. Então entra no Google, lá tem vários exemplos. Então, quando o Felipe está falando isso de que cada pessoa é um ser, a gente respeita muito isso quando a gente está lidando com os nossos pacientes e alunos, né, Felipe? Porque hoje em dia nós temos muita informação na internet, isso é legal, a gente tem muito conteúdo disponível, mas tem que tomar cuidado porque nem todo conteúdo ele é válido. Então, hoje, quando a pessoa chega para mim e fala, Lud, eu quero fazer um jejum intermitente, eu falo, tá, por quê? Porque eu tô muito acima do meu peso, já tentei de tudo, não deu certo, eu não consigo seguir dieta. Falei, tá, e aí? Fazer um jejum intermitente vai ser a solução? Como se uma única coisa fosse a solução para um problema. Se fosse, meu trabalho também estava muito fácil. Eu enchi uma gaveta de cópias de dieta de jejum e saía entregando. E não é assim. Era o que se faziam antes, né? O médico Exatamente. ele imprimia uma Já receita. tá pronto, toma. Nem olha na cara do paciente. Toma, faz isso daqui que você vai ter resultado. Então, trabalhar assim é muito fácil, mas se o resultado vai vir, eu não sei. Então, por isso que eu prefiro. Quem me conhece sabe, minha consulta aí demora pelo menos 1h30. Se eu não tiver ninguém marcado depois, eu até estendo isso. É até um erro meu, porque tem consulta que fica cansativa. Mas por quê? Eu quero entender a rotina, eu quero entender qual o problema, o que é que eu posso dar de estratégia para a pessoa mudar. E o que as pessoas se enganam muito, jejum intermitente, dieta low carb, dieta paleolítica, todas essas dietas que a gente tem são estratégias nutricionais. Então não é uma coisa que você vai seguir todos os dias. Vou fazer jejum de 16 horas todos os dias. Não, não é assim que funciona. Você tem que ter uma base já alimentar funcionando, uma base de exercício, tudo encaixado, para daí usar essa estratégia, que depende. Tem gente que faz uma vez na semana, tem gente que faz dia sim, dia não, tem gente que eu uso 2 vezes na semana. Então, eu tenho medo e tenho uma resistência muito grande em usar dietas que têm título. Dieta low carb, dieta jejum intermitente, não. Dependendo do seu biotipo, a gente vai precisar, sim, diminuir a quantidade de carboidrato. A gente vai precisar, sim, aumentar a quantidade de proteína. Isso depende muito. Mas não carregando assim, eu estou fazendo uma low carb. Eu falo, não sei, a gente diminuiu bastante, mas esquece os títulos. A dieta é feita para você, a dieta tem que ser feita para você. E é isso que as pessoas confundem muito. Então, na academia não é muito diferente. Né? Você falou, o que você quis dizer aí é que trabalha com protocolos, né? Só exatamente. Né? Para a pessoa, vamos dizer assim, de certa forma, não ficar espalhando o modismo, né? Porque você não adotou aquela medida devido à moda, e sim à individualidade biológica daquela pessoa. O exercício físico não é muito diferente. Né? A mídia vende demais o treino de intensidade alta como o maior emagrecedor. Mas para algumas pessoas, a vida inteira vai ser exercício leve. Né? Você já foi minha aluna de personal e você sabe como eu trabalho. A gente iniciou fazendo uma atividade que era para ser de alta intensidade, mas devido às suas limitações naquele momento, a gente não conseguiu. E hoje, você já consegue treinar de forma intensa. Então, assim, tudo é uma fase, né? Tudo é uma fase. Você está adotando ali um protocolo de alimentação. Pode ser que mais na frente você evolua para algo mais radical. Eu sei que você não gosta de coisas muito radicais, mas pode ser que um cliente você consiga encaixar isso de maneira saudável, que necessite. Né? Assim como, por exemplo, vai ter gente, claro que não é o que a gente quer, mas vai ter gente que vai buscar nosso serviço. Eu vou fazer o treino, você vai fazer a alimentação, a gente vai indicar para o endócrino
Às vezes vai ter um atendimento de um psicólogo e mesmo assim essa pessoa não vai conseguir emagrecer. E se for um caso de risco de morte, essa pessoa vai ter que fazer uma cirurgia bariátrica, né? E aí sim entra, né, medidas muito radicais que vão mudar totalmente a sua vida, né? Não é mudar só apenas o estilo de vida, muda a sua vida mesmo, de verdade. Muda a fisiologia completamente, né? Eu tive a oportunidade de trabalhar com clientes assim e é bem interessante. O amadurecimento profissional foi bem legal. Então, As assim, adaptações que tem que ser feitas, né? são protocolos. Tudo na vida é isso, é protocolo, é fase. Né? A gente estudou na escola dessa maneira, fase por fase, até evoluir e chegar nas fases mais complicadas. Porque quando se trata de, vamos dizer assim, de estética, hoje, no mundo em que a gente vive, é muito complicado, porque você mesma falou, o acesso à informação é imediato. Se você quer emagrecer, você coloca na internet dieta para emagrecimento, treino para emagrecimento, vai ter uma informação. Vai existir. Às vezes ela vem com qualidade, às vezes ela não vem. Na maioria das vezes ela não vem com qualidade. Não vem. Que aparece primeiro nem sempre é o melhor, e sim o mais visualizado, né? Exatamente. E assim, por que que todas essas estratégias nutricionais que carregam o título têm resultado em cima de emagrecimento? Porque todas elas trabalham com déficit calórico. Todas elas. Então tem gente que fala, mas eu tive uma resposta muito boa quando eu fiz uma low carb. Beleza, mas ela tinha um déficit calórico, com certeza. Então, se for colocar aí na balança a quantidade de caloria que você consome para a quantidade que você gasta, se tiver um déficit, você vai ter resultado de emagrecimento. Mas aí depois volta a comer normal, que é o que todo mundo chama de normal. Eu brinco, não é comer normal. Porque se fosse comer normal, o seu corpo também estava normal. E não está ficando, né? Então, volta a comer errado. E acaba ganhando, ou reganhando, ou dobrando o peso. Por quê? Por que ganha dobrado? Porque você já começou a estressar o metabolismo. Cada tentativa frustrada, seu metabolismo ele fica mais desequilibrado. Então, por isso que, mais uma vez, voltando ao que a gente falou no início, a rotina é o mais importante. Agora, Felipe, eu queria te fazer uma pergunta. Porque muitas vezes as pessoas vão lá e falam assim, e você dá o treino também? Eu sempre falo, não. Aí você tem que procurar o professor da sua academia. Se quiser indicação, eu tenho indicações. E sempre falo assim, mas eu quero perder só a barriga. Eu quero uma dieta para perder só a barriga. Eu quero manter perna, eu quero ganhar perna. Existe algum exercício que otimize a perda de gordura localizada em uma região apenas? Então, esse assunto aí é bem complexo, né? Aliás, não é tão complexo de entender, mas é bem complexo do aluno entender, porque muitos alunos que treinam sozinhos, eles direcionam o treinamento para aquele segmento que ele quer dar mais ênfase. Então, por exemplo, você perguntou assim, se dá para ganhar só perna também. Dá para ganhar só perna, dá para ganhar só braço, a gente vê muito isso na academia. E quando se estressa uma área do seu corpo, naquela área você tende sim a diminuir o percentual de gordura, né, de forma segmentar, mas quando você vai fazer a avaliação, né, seja por biopedância ou por dobra cutânea, você percebe que não deu tanta diferença no total. Então, entende-se que você não consegue perder de forma localizada, a não ser com algum tipo de cirurgia, que é o que acontece, né? O exercício físico, pessoal, não adianta. Vai praticar, vai queimar de maneira global, total, e isso é bem gradativo, para que você coloque o teu corpo em zona de queima de gordura favorável, onde ele queima muito mais gordura do que ele armazena. Isso leva tempo, principalmente se você vem de um período muito grande de engordamento, né? Se você vem engordando há 10 anos, não adianta querer perder tudo que você engordou em 10 meses, né? Sem É o que eu sempre falo. de algum tipo de medicamento, né? Aí quando eu falo medicamento, é questão hormonal, ou algum tipo de cirurgia. Só que da mesma maneira como você mencionou sobre as dietas radicais, esses procedimentos mais radicais, eles são adotados e depois que você os faz, você tem que ter uma continuidade.
né? Essa continuidade é o quê? Adote, se você fez uma cirurgia, você precisa adotar uma rotina saudável, se alimentar corretamente e praticar exercício de forma regular, pro resto da vida, se você fez uma cirurgia. Se você está usando algum tipo de medicamento que te permita isso, a mesma coisa. E se você simplesmente usa de fases do ano para você conseguir emagrecimento, toda vez que você parar, você vai engordar de novo. Né? E isso é o que a gente mais vê, é o efeito sanfona, o efeito da termogênese adaptativa. Né? O nosso corpo ele tende a se adaptar toda vez que a gente coloca ele em zona de estresse. Né? Essa é a ideia, atingir o equilíbrio. Sempre que ele atinge o equilíbrio, a gente desequilibra ele de novo. Então, é por isso que tem que ser contínuo, porque quando ele se adapta, a gente vai lá, desequilibra ele de novo, ele vai levar um período, né, para se adaptar novamente, e aí a gente vai brincando dessa forma. Até o seu corpo ficar, vamos dizer assim, inteligente para queima de gordura e ganho de massa muscular, que é o que todo mundo quer. Seja gordo, seja magro, enfim. Qualquer É o objetivo final, né? E quanto à flacidez, Felipe, tem algum exercício que consegue melhorar ou impedir que a pessoa, ao decorrer da perda de peso, tenha uma menor percepção aí da flacidez? Porque isso é uma coisa que acontece com frequência também, né? Sim, sim. Acho que a questão da flacidez depende muito do protocolo nutricional, né? Claro que durante o processo de emagrecimento, se esse processo for algo muito extraordinário, muito grande, né? A pessoa está 30, 40 quilos acima do peso não tem normal, para onde correr, né? Não tem para onde correr. Vai ter uma certa flacidez, mas como você mesma me falou uma vez, com a alimentação correta a gente consegue reduzir isso. Né? Agora, existem casos que não adianta. A pessoa já engordou, emagreceu, engordou, emagreceu, engordou, emagreceu, e aquele tecido já não é mais o mesmo. A idade influencia bastante, o sexo, né, a etnia. Então, é um pouquinho mais complexo. Porém, a gente consegue, com o exercício físico, controlar um pouquinho essa questão da flacidez, quando não é algo muito grande. Né? Seja um que caiu um pouquinho porque perdeu peso, a gente consegue direcionar mais trabalho para aquela área de forma localizada. Né? São os exercícios isolados que a galera hoje tende a não fazê-los porque acha que não geram resultado. Então, gera resultado, mas você tem que saber encaixar. E essa questão da flacidez, eu acho que é mais na região abdominal, né? Isso. A gente acumula muita gordura, né? Então, quando a gente tende a emagrecer, gera, sim, uma certa flacidez, mas eu acredito que com a estratégia correta de alimentação e algum farmacológico, a gente consegue, sim, melhorar essa questão. Em cima ainda desse tema, muita gente toma colágeno. Tô tomando colágeno para dar mais sustentabilidade para a pele. Até sim, ajuda bastante. Só que, se sua alimentação não está equilibrada, o seu corpo vai usar os peptídeos do colágeno como fonte de proteína. Não vai usar para o fim que você quer de formação de colágeno no corpo. Então, tudo tem que estar em equilíbrio. Não adianta nada você ter uma vida desregrada e alimentar, né, falando em alimentação, e acabar tomando um colágeno para ver sua pele melhor. Porque se não tiver equilíbrio proteico, seu corpo não vai usar os peptídeos desse colágeno também. Já foi a resposta para o Diego aí, que ele fez a pergunta sobre o colágeno. Ele falou? Olha aí, Diego. Diego é um colega de muitos anos. Então, é justamente isso que acontece. E outra coisa, o colágeno, a gente tem que usar o colágeno hidrolisado e a dosagem mínima é de 10 gramas. Tem gente que compra o colágeno em cápsula, tem ali por cada cápsula 1 grama, 0,9 gramas, toma 2, 3 no dia e acha que tá abafando. E na verdade, eu brinco assim, toma um copo d'água que é melhor, porque não tá fazendo diferença. Então, a dosagem também faz toda a diferença. Se conseguir um colágeno que tenha verisol também, perfeito, melhor ainda. Eu acho que toda suplementação é bem-vinda, né? Se você souber adotar a estratégia correta, né? Porque o pessoal se preocupa muito com isso. Eu ouvi falar que o BCAA não funciona para ganho de massa muscular. A glutamina também não.
Ah, porque o whey protein é a mesma coisa de estar tomando leite, todinho e tal. Cara, a gente tem um órgão que regulamenta a venda desse tipo de alimentos e remédios, então não tem como dizer que não funciona. Né? Agora, você tem que saber como que você vai adotar a estratégia correta, né? Para quem você vai direcionar. Não adianta pegar uma pessoa que tem uma alimentação equilibrada, né? Consegue fazer uso dos alimentos do dia a dia mesmo, o equilíbrio proteico, o equilíbrio dos carboidratos, da gordura, e nem sempre vai ser necessário suplementar. Muitas vezes Suplementar. suplementa, joga fora aquele suplemento, porque está exagerando demais na quantidade Exatamente. de nutriente, e aí alguém vem e fala, ó, você está jogando dinheiro fora. Está jogando dinheiro fora porque naquele momento você não está precisando Não tem suplementar, mas necessidade. Eu vejo muito isso em relação à BCAA, por exemplo. Todo mundo que se matricula numa academia, sai da academia, passa numa loja, compra um whey e compra um BCAA. Então, assim, não estou falando que o BCAA não é importante. Pelo contrário, ele é essencial para a recuperação muscular, da saúde muscular. A musculação, ela é uma lesão que a gente gera nas fibras musculares, né, Felipe? Então, gera uma inflamação e dessa inflamação que incha, que dá o volume, porque vai cicatrizando. Então, o BCAA, os aminoácidos essenciais, eles são importantíssimos para a recuperação desse músculo. Mas, isso não quer dizer que vai deixar de doer, não vai. Não é uma coisa que vai tirar a dor, não vai. Muita gente tem essa ideia, não para de... toma um BCAA que você não vai sentir dor muscular. Não, isso não tem sentido. não existe. E muitas vezes, meus pacientes sabem, eu uso muito pouco a suplementação de BCAA, porque eu consigo tirar ela da alimentação. A gente consegue os aminoácidos essenciais no frango, a gente consegue na carne, a gente consegue nos ovos. Então, se a dieta está equilibrada quanto a proteínas, não necessariamente você vai ter que gastar dinheiro com uma suplementação de BCAA. Gasta com outra coisa que talvez você não tenha, um ômega 3. Não, questão de recuperação, para a sociedade hoje que dorme em média de 5 horas, 6 horas, o problema está aí, né? Não tem descanso. Né? Exatamente. O corpo dorme muito pouco, então o corpo não tem o tempo suficiente para entrar num sono profundo e se recuperar, né? E produzir os hormônios necessários e tudo mais. Então, fica tudo complicado por aí. Eu mesmo passei por isso um tempo e hoje eu tive que adotar uma medida mais, vamos dizer assim, um pouquinho mais radical com a minha saúde, porque eu tive que procurar um médico, um endocrinologista, para poder fazer o uso de hormônios para poder sair de uma zona que eu estava assim, que estava difícil. Estava difícil evoluir, né? Exato. Mesmo seguindo o protocolo para ganho de massa muscular, definição, não estava conseguindo e tive que inserir isso na minha vida. Eu confesso que eu não sou muito fã, porque é uma rotina muito chata, mas me ajuda bastante. Hoje eu sou um pouco menos estressado, menos ansioso devido ao controle desses remédios. Agora, uma coisa que eu achei que eu nunca ia fazer é usar a quantidade de suplementos que eu uso hoje. Né? Que você não gostava nem a pau, né? De jeito nenhum. Acompanhei o Felipe muito tempo. O Felipe não tomava suplemento de nada. Hoje até hipercalórico eu tô tomando, né? Porque hoje o objetivo é o ganho de massa muscular. Né? Então, assim, é que nem a gente mencionou, são fases, né? Para cada fase você adota uma medida. Eu já fui um cara muito radical na parte dos exercícios físicos também, quando eu praticava CrossFit. Teve uma fase ali que eu empolguei demais e vinha ter algumas lesões. Não foi por falta de orientação, porque eu treinava com o Thiago da Tamo Junto é um cara muito cauteloso, muito inteligente, mas empolgação da minha parte. E aí eu parei de fazer o treinamento. Né? E eu sempre uso o meu exemplo com os alunos da academia e com os meus clientes, para dizer para eles um pouquinho sobre essa questão de esperar o momento certo para cada protocolo que a gente tem que tomar. Hoje, acho que 70% das pessoas que eu atendo precisam emagrecer e desses 70%, acredito que 50% precisam perder mais de 10, 15 quilos para entrar no peso normal. Só que assim, é legal porque essa compreensão de fase, sabe, de ter um pouco mais de calma, um pouco mais de cautela em relação às
finanças, a alimentação, o exercício, a parte tecnológica, o dia a dia. Eu acabo trabalhando, como eu falei no início, como psicólogo. Eu acho que nem me vejo. Mas é isso mesmo. Enquanto a cabeça não está funcionando, nada mais vai dar certo. Não adianta o treino perfeito, não adianta o plano alimentar perfeito. Enquanto a pessoa não estiver disposta, ela não reconhecer a necessidade que ela precisa ter em mudar a realidade que ela vive hoje, não adianta nada. Não adianta suplementação, não vai ter resultado. É realmente a força de vontade. Tem gente que me agradece, fala, nossa, Lud, você me ajudou muito. Nossa, Lud, você é top. Eu falo, não, top é você que botou em prática. Eu tô aqui sentada esperando você voltar, né? Então, a cabeça é realmente o princípio de tudo. Então, resumindo e voltando ao tema principal dessa live de hoje, quanto mais você come, mais você precisa gastar, né, Felipe? Quando as pessoas... Pode falar. Essas duas variáveis, né? Quanto mais você come, mais você precisa gastar. Ou seja, quanto mais você come, mais atividade física você precisa fazer durante a semana. Exatamente. Tem gente que chega pra mim e fala assim, sei lá, amanhã é meu aniversário, hoje eu não vou comer nada, porque eu sei que amanhã eu vou comer muito. Isso é um erro que você faz, né? E eu sempre falo assim, se você quer compensar um exagero, compense fazendo mais atividade física. Se você já faz um treino de musculação, sei lá, tenta encaixar um aeróbico junto a mais, tenta ter um gasto a mais naquele dia, porque você tem que pensar que você precisa gastar aquilo que entrou mais. E não deixar de comer, porque o nosso corpo, ele tem aquela homeostase. Ele está acostumado todo dia a comer aquela quantidade. Aí hoje exagerou. Aí amanhã diminuiu. Aí ele vai falar, o que eu tenho que me acostumar? É com aquilo que vinha, é com o que subiu ou é com o que desceu? Então, por mais que você exagere hoje, sem problema. Amanhã começa o seu dia normalmente, mas gasta um pouquinho mais de energia, né? Isso, porque assim, o exercício é da mesma forma. Se você gasta hoje e passa uma semana sem fazer o exercício, de que adiantou? Não resolveu nada, então, né? A gente brinca, o pessoal pergunta pra gente, eu esqueci de falar dessa pergunta. O pessoal pergunta pra gente qual a quantidade de dias, né, que tem que fazer na semana para conseguir alcançar o resultado, né? Seja hipertrofia, né, ou emagrecimento. E aí eu falo assim, cara, hipertrofia, treinando 3 vezes na semana você consegue, às vezes até 2, dependendo da intensidade do treino. O emagrecimento também, só que tem um problema. Você precisa gerar um débito calórico. Você precisa gastar mais do que você consumiu. Se você treinar 2 vezes na semana, você vai ter que comer muito pouco durante a semana. Uhum. Você quer comer mais e treinar mais vezes na semana, ou você quer comer bem pouquinho e treinar menos vezes na semana? Porque se o seu objetivo é emagrecer, não tem jeito. A conta tem que ser débito calórico negativo. E aí, a pessoa fala assim, caraca, então tem que treinar aí umas 5 vezes na semana? Eu falo, de preferência, se você puder encaixar no final de semana, tenta encaixar no final de semana, porque geralmente é no final de semana que você sai da rotina. O negócio pega, e é mesmo. Começa na sexta, vai sábado e vai domingo. Aí se você pula segunda e terça, por exemplo, da sua rotina de exercício e coloca o final de semana, que é até mais tranquilo para fazer uma atividade com uma maior duração, né? A chance de você errar no final de semana, ela diminui. Porque você vai pensar assim, poxa, eu gastei tanta energia, sofri tanto ali na academia, agora eu vou jogar pro alto, vou segurar um pouco a onda. Tem essa galera que consegue ter esse autocontrole, né? Tem aquela galera que não tá nem aí. Já suei hoje, agora eu vou ali comer uma feijoada e tal. Mas aí entra isso que você falou. Eu gastei mais para consumir mais. Né? Pelo menos tem essa questão. Mas, tem essa consciência. Agora, quando envolve saúde, não tem jeito. A pessoa tem que ser controlada. Ela tem que poupar o final de semana, sofrer um pouquinho. Você mencionou uma vez isso, acho que foi até com a Geis, com a minha esposa. Você falou assim, que ela só poderia sair da linha quando ela alcançasse o objetivo dela. Porque aí ela ia ter, sim, momentos, né, que a galera chama de dia do lixo e tudo mais, e fazer aquelas coisas que ela gosta e tudo mais. Né? Então, tem que alcançar um primeiro objetivo, né? Exato. Aquele primeiro objetivo para você poder ter um prêmio.
né? Nem que seja curto, né? Se você tem como objetivo final perder 15 quilos, você não precisa esperar perder os 15. Fala assim, não, esse mês eu quero perder 3. Conseguiu os 3? Maravilha, né? Então, vai evoluindo aos poucos. E o nosso corpo ele é adaptado a estocar energia. E isso vem desde os primórdios. Antigamente, a gente não tinha essa demanda de comida que a gente tem disponível hoje. Então, a galera precisava caçar, dependia de colheita, dependia do plantio. Então, tinha o período de escassez, como tinha o período de abundância alimentar. E o corpo se adaptou ao momento que não tinha comida. Então, não é que ele ia viver sem comida. Ele se adaptou por um período porque ele sabe que posteriormente vai vir o alimento. Então, com isso, o corpo acostumou a estocar energia. Então, o seu corpo ele é acostumado a estocar energia e você ainda joga um monte de energia para dentro. Então, o difícil é controlar isso, né? Então, por isso que o gasto energético é tão importante. E uma coisa que eu gosto de explicar para os alunos, né, para os clientes, é que esse gasto calórico, ele ocorre durante todo o dia, né? Muitas pessoas esquecem que existe um metabolismo, né, que a gente chama de metabolismo basal, e só abordam o metabolismo de treino, né, que é o que causa o menor impacto possível nesse débito calórico diário. Né? Se eu não me engano, dá mais o dado estatístico, mas é muito pouco. Por quê? Você coloca aí, por exemplo, eu tenho um metabolismo de 2.300 calorias, né? E aí, num treino de musculação intenso, eu tendo a gastar aí mais ou menos umas 600 calorias. Então, olha a quantidade que eu gasto em repouso e olha a quantidade que eu gasto em treino. Mesmo sendo um indivíduo alto, né, 1,85 m, 100 quilos, ainda assim o metabolismo eu gasto muito mais em repouso do que em repouso. Exatamente. Agora, o estresse ocasionado durante o exercício é importante e influencia no metabolismo de repouso. Então, se você precisa estressar o seu corpo, ganhar massa muscular, né? Isso, galera, eu estou falando de emagrecimento, tá? Mesmo você querendo reduzir aí o seu peso, reduzir a circunferência abdominal, né? Você precisa ganhar massa muscular para, em repouso, você queimar muito mais calorias, tá? Então é importante saber que tem um metabolismo de repouso, tem um metabolismo de treino, né? E aí, durante essa fase que a gente traça, né, para alcançar o objetivo final, todo dia é importante. Todo dia entra na conta. No final é que a gente vai saber se ela vai ser positiva ou negativa para o nosso resultado. Isso aí. E muitas vezes as pessoas elas têm... elas acrescentam calorias no dia sem perceber. A questão do beliscar, muitas vezes acontece sem perceber. Tem um potinho de amendoim aberto em cima da mesa. Toda vez que a pessoa passa, ela dá uma mãozadinha ali no amendoim e nem percebeu. Um exemplo, né? Então, se for contar isso no fim do dia, excedeu muito na necessidade calórica que você tinha. Eu quase não estou comendo doce. Mas hoje tinha um pudim na minha mãe, comi. Aí depois de amanhã eu ganhei um bombom no trabalho, comi. Se for pensar no fim da semana, esses docinhos que você introduziu aí, como sobremesa, no almoço, muitas vezes excedeu muito além da sua necessidade calórica. Então, essa matemática funciona muito e a base é alimentar. Então, não adianta. Quem busca emagrecimento tem que ter total controle e tem que ter total conhecimento da quantidade que está consumindo e desse exercício está sendo efetivo. Né, Felipe? Lud, deixa eu te perguntar uma coisa. Como você trabalha como coach também, nessas questões socioculturais aí, como é que você faz? Como é que você trabalha para quebrar, vamos dizer assim, destravar os gatilhos com a galera? Quais são as ferramentas que você usa? Isso aí, até as ferramentas elas são individuais. Tem gente que traz crenças realmente desde a infância. Tem gente que come muito porque a mãe passou fome e a mãe não queria que o filho passasse pela mesma situação. E já que tinha abundância desde pequenininho, oferecia muito alimento e ele já cresceu uma criança obesa. Então, para cada situação,
a gente precisa identificar qual é o gatilho, qual é a crença limitante que essa pessoa tem, que leva ela a comer em exagero, ou leva ela a ter limitação de não conseguir focar, de não conseguir ter um equilíbrio alimentar. E a partir da identificação, aí eu consigo criar a estratégia com uma ferramenta, normalmente comportamental, uma ferramenta de autoconhecimento, onde através dela a gente consegue criar a estratégia para estar mudando essa realidade. Quando a pessoa reconhece isso, nossa, é verdade, a minha mãe me dava, assim, ela começa a ver que isso não tem muito valor para ela. Foi algo que ofereceram para ela. E principalmente que isso não é o normal, né? Para ela era normal porque desde a infância ela trouxe. E eu dei um exemplo. Tem gente que, por exemplo, é filho mais velho, e aí a mãe teve um segundo filho, e pequenininho ele não entendia, e pelo ciúme se sentia isolado. E aí nisso usava o açúcar como fuga. É um outro exemplo. Eu já identifiquei pacientes com isso, que tem uma paixão por doces, porque trouxe isso desde a infância, porque era o consolo dele naquele momento que ele se sentiu trocado pelo irmãozinho mais novo que chegou. Então existem muitos casos. Então quando a gente consegue identificar essa chave, é bem facinho de trocar. É bem facinho da pessoa se reconhecer naquele problema e falar, realmente, não tem sentido isso na minha vida, eu consigo um novo passo agora. Então com o coach eu consigo trabalhar muito essa parte comportamental. Legal. Eu acho que em relação com o exercício físico deve ter algo parecido também. Eu nunca procurei estudar esse lado psicológico com o exercício físico, mas eu acredito que algumas pessoas devem ter bloqueio em relação a certas modalidades devido a essa história de infância, adolescência, né? É a crença limitante que a gente fala. Isso, sofre um certo preconceito na escola, né? Às vezes Exatamente. é uma pessoa que não era muito de praticar esporte devido a ser um pouco mais inteligente, né? E querer fazer atividades intelectuais e não atividades esportivas, né? E aí o pessoal tinha muito aquela questão de brincar, de colocar apelido, e acho que pode ter um pouco a ver. Geralmente na academia chegam alguns alunos, né, que falam assim, olha, professor, é o seguinte, eu estou vindo porque, assim, eu vi que não tem como mais, eu preciso fazer a academia, mas eu já falo logo que eu odeio musculação. Eu odeio a academia, eu por mim eu não estaria aqui. Aí eu brinco e falo, eu também não, mas eu preciso trabalhar. Não tem outra opção, né? É minha profissão, não tem jeito. Eu fui uma criança que durante a vida inteira eu brinquei, mas eu sempre odiei a atividade orientada. Eu jogava futebol, odiava treinar, mas gostava de jogar futebol. Fiz capoeira, eu odiava treinar, mas gostava da roda de capoeira e assim em outras atividades. E na academia, quando chega o pessoal pra gente, dessa forma, eu costumo perguntar um pouquinho, mas por quê? O que aconteceu? Você teve uma experiência ruim na academia e tudo mais, e aí a pessoa vai, né, como você falou, vai se abrindo, e aí eu vou, né? Por exemplo, tem gente que não gosta de musculação que dói. Então, para que eu vou passar um treino de hipertrofia intenso para essa pessoa? Que vai doer, né? Ou, por exemplo, a pessoa que quer emagrecer, mas ela odeia fazer musculação. Aí eu falo, mas é importante, porque você tem que ganhar massa muscular. Eu odeio fazer musculação. Cara, nesse primeiro momento, até ela começar a frequentar a academia e gerar adesão, aí eu falo, cara, então vamos fazer atividade aeróbica, vamos fazer aula coletiva, deixa a musculação para fazer uma vez na semana. Quando você se sentir bem e quiser fazer mais vezes, você me fala que eu te oriento e você faz mais vezes, não tem problema não. O que eu quero é que você... É o que eu sempre falo. Hoje a gente tem um leque de opções na área esportiva, né? Quem não gosta de musculação tem as aulas coletivas. Quem não gosta de aula coletiva, quem não gosta de academia, vai pra rua correr. Hoje a gente tem o CrossFit, a gente tem as danças, que até as danças tem tanta modalidade hoje, né, de dança. A dança hoje é o que é. Enfim, tem tanta natação, tem alguma coisa que você vai se encaixar, não tem condições. Então, nem que uma seja pela dor mesmo, vai porque é uma necessidade, mas busque uma que te dá prazer. Eu sou prova viva disso, que nunca gostei de musculação, o Felipe sabe. Treinei funcional muitos anos por não gostar de rotina, não gostar de ambiente fechado igual a academia proporciona. E por uma necessidade de um problema no joelho, eu tive que voltar a fazer musculação. E estou há 2 anos fazendo todos os dias.
por incrível que pareça, acordando 5 horas da manhã atualmente, que eu não me imagino acordar 5 horas da manhã nem para trabalhar. O milagre da manhã. Então, malho todos os dias, mas em contrapartida eu faço a dança, que é o que me dá prazer. Então, estar naquele ambiente e poder dançar todo dia, para mim, não é fazer exercício, para mim é um prazer. E eu consegui juntar as duas coisas. Hoje, pela minha necessidade, eu vejo o quanto a musculação é importante. Não estou dizendo que eu amo, não, mas eu aprendi a gostar. Aprendi a fazer com que isso faça parte da minha rotina e faz falta esses dias que a gente está em casa e eu estou tendo que adaptar os meus treinos num apartamento pequeno, porque eu não estou podendo ir à academia. Então, é isso que a gente está aqui tentando trazer como mensagem para que vocês queiram, acima de tudo, buscar melhora, buscar mudança na vida de vocês. O que eu sempre falo, se você está sentado num prego que está incomodando, levanta, porque enquanto você não levantar esse prego, não vai parar de te machucar. E não depende de mim, não depende do Felipe, depende de vocês quererem dar o primeiro passo para mudar a realidade da vida de vocês e tudo que tem incomodado há muito tempo. Então, respondendo assim, de um modo geral a pergunta do tema, por que nunca deu certo? Talvez porque você comece e desista. Então, se você colocar isso como um atleta, eu quero pegar aquele troféu, eu quero pegar aquela medalha, enquanto você não chegar nela, você não pode parar. É isso aí. A gente quer que você tenha uma mente de atleta, porém uma saúde de uma pessoa normal. Né? Exatamente. Acho que você falou bastante aí no finalzinho, falou tudo hoje. Criar uma rotina saudável, criar uma rotina, vamos dizer assim, agitada, né? Deixar de ser um pouquinho ocioso e começar a fazer as coisas no dia a dia de maneira mais ativa. Acho que a minha profissão já me permite ser muito ativo, né? Eu trabalho aí em média de 13 a 15 horas por dia em pé, andando para lá e para cá. Então eu já tenho essa rotina, mas mesmo eu que trabalho essa demanda muito alta, tem dias que eu me sinto como se eu fosse um sedentário, porque o corpo já se adaptou a essa atividade diária e, por exemplo, se eu trabalhar um dia 20 horas, vamos pôr assim, claro que não existe isso, mas se eu trabalhar 20 horas, eu vou chegar em casa hiper cansado porque eu gastei mais 1 hora de energia. Então é muito importante se manter sempre ativo por conta disso, né? Sim. A gente costuma dizer para a galera que a cada 10 mil passos que você dá, você aumenta a sua expectativa de vida em mais um dia. Então, toda vez que você der 10 mil passos, você pensa assim, poxa, ganhei mais um dia de vida. É claro que essa conta ela pode mudar devido a vários fatores, mas se você tem uma saúde equilibrada e você consegue manter essa rotina de 10 mil passos, você aumenta assim a sua expectativa de vida. Isso falando de uma saúde cardiovascular. E a alimentação é a mesma coisa. Quanto mais você se cuida, né, mais momentos para você poder curtir, né, com os amigos, festejar, você vai ter, né, se você estiver saudável. Então, rotina, equilíbrio, força, determinação, é muito importante. Não só nessa questão do exercício, na questão da alimentação, mas na vida, né? A gente está enfrentando aí um momento muito difícil e se a gente não tiver essas ferramentas, a gente vai sair daí bem debilitado. Né? A maioria das pessoas estão paradas sem fazer nenhum tipo de trabalho e mesmo assim não conseguem adotar uma rotina de exercício e adotar uma alimentação adequada devido ao estado de estresse que piorou. Eu não vou nem falar que ele piorou, porque você já estava estressado. Então, talvez esse seja o momento para você refletir, né? Organizar a sua vida para esses dias que você tem tempo de sobra e já deixar organizado uma rotina para quando você voltar a trabalhar. Né? Se você precisa acordar às 5 horas da manhã para fazer o exercício às 6, comece assim, tente fazer isso. No começo vai ser sofrido, mas depois você vai se adaptar. Alimentação é a mesma coisa, nem todo mundo acorda às 7 da manhã, nem todo mundo consegue fazer uma refeição às 7 da manhã. Mas é importante que você se alimente nesse primeiro momento do dia. Né? Biologicamente é muito importante. Pular o café da manhã e ir direto para o almoço ou fazer uma beliscadinha no meio da manhã
pode atrapalhar o seu processo de emagrecimento e complicar a sua saúde. Então, E isso está muito recorrente nesse período. As pessoas estão dormindo muito tarde, acordando muito tarde, né? E você tocou nesse assunto e, de verdade, eu tenho muito medo dos problemas psicológicos que a gente vai ter pós esse isolamento social da pandemia. Porque não é todo mundo que está sabendo lidar com esse confinamento em casa. E como nós, seres humanos, nós somos mal agradecidos com tudo, né? Porque quando a gente está na nossa rotina de trabalho, na rotina normal, a gente reclama da falta de tempo. Hoje que a gente tem tempo de sobra, a gente não consegue aproveitar esse tempo de forma qualitativa. Então, não estou conseguindo fazer nada. Poxa vida, você está em casa, você está com tempo. Para de olhar, a gente tem que parar de olhar para tudo que a gente está perdendo lá fora. Às vezes é difícil. a coisa, né? Às vezes é difícil sim, a parte financeira, eu estou sofrendo consequências disso. Eu estou com minhas 2 clínicas fechadas desde o dia 20. Então, a gente perde em questão financeira, mas graças a Deus a gente tem a oportunidade de estar em casa. Graças a Deus a gente não está com o vírus. Então, pior do que estar isolado em casa é os que estão isolados no hospital com o vírus. Então, a gente tem que parar. Não tá isolado, na verdade, né? A gente não está isolado. A gente está evitando, né? Então, a gente tem que parar de olhar para o que a gente está perdendo e olhar um pouco mais para o que a gente tem, para o que a gente ganha e tentar aproveitar esse tempo para você, sei lá, vai aprender alguma coisa nova, tanta coisa a gente tem. Hoje a gente tem a internet que nos dá tudo em mãos. Então, dá para você aprender um idioma, dá para você fazer leitura de livro que você gosta, dá para você, enfim, use esse tempo a seu favor. E dentro dessa organização, coloca a organização da sua alimentação e a organização para você fazer alguma atividade física, por mais que seja dentro de casa. É totalmente possível. Felipe está aí, que já trabalha, não por conta do isolamento social, mas ele já trabalha com as consultorias online, onde ele consegue dar todo esse suporte, treinos adaptados para esse momento. Quem é meu paciente e está passando por consulta nesse período sabe que eu estou dando como mimo um treino montado pelo Felipe, que dá para fazer em casa num espaço muito pequeno, muito tranquilamente. Era antiético, mas devido a esse isolamento social, eu também estou podendo fazer os atendimentos online. Então, até agosto, né, o Conselho permitiu que nós pudéssemos fazer os atendimentos e prescrições e tudo através pela internet. Isso é muito bacana porque eu consigo dar continuidade no tratamento que eu iniciei com meus pacientes. Então, o que a gente puder ajudar, né, Felipe, a gente está aí à disposição. Não deixe isso ser uma desculpa para vocês deixarem de evoluir. Eu já falei, galera, estou à disposição, precisando de mim, pode entrar em contato para a gente poder fazer aí uma rotina legal para você fazer em casa. A pessoa já pensa assim, vou ter que treinar todo dia. Não, galera, é só para ajudar a diminuir mesmo o estresse, a ansiedade, manter o condicionamento físico, a saúde mental. Exatamente. Se a gente sair desse período e voltar para a nossa rotina de vida, a gente não está tão debilitado. Né? Vai começar do zero, né? Isso. Galera, já vai encerrar a live. Então, assim, eu queria agradecer a presença de vocês. Tá? E nós estamos à disposição. Pode entrar em contato com a gente aí via WhatsApp, direct, para esclarecer alguma dúvida que vocês queriam perguntar e não conseguiram perguntar. Em breve, a gente deve voltar com mais assuntos. Queria agradecer você, Lud, mais uma vez. Um beijo.